Eu percebo que mesmo estudando muito, algumas pessoas têm bastante dificuldade de finalmente escolher algumas ações, montar uma carteira de ações para começar a investir. E isso cai um pouco naquela ideia errada que as pessoas têm de que tudo precisa estar perfeito para elas começarem alguma coisa, aquele perfeccionismo excessivo. Essa é uma crença limitante muito comum que acaba fazendo as pessoas adiarem indefinidamente os seus sonhos, principalmente seus sonhos de empreendimentos e de investimentos. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda tem insegurança e dúvidas para fazer a escolha das suas ações, me acompanhe nesse vídeo que as suas dúvidas vão acabar de uma vez por todas. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou programador, investidor e a maior parte da minha renda já são os meus investimentos. E aqui nesse canal é onde eu compartilho todos os meus conhecimentos de finanças, de investimentos em bolsa de valores e criptomoedas. E eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai fazer você conseguir organizar suas finanças, se tornar um investidor melhor e ganhar muito dinheiro. Então não perde a oportunidade de se inscrever aqui e assistir meus outros vídeos. A primeira coisa que tem que ficar claro é que quando a gente vai analisar uma empresa, a gente pode fazer isso de várias formas diferentes, com vários níveis de complexidade, de aprofundamento. O que eu sei que nem sempre é o foco das pessoas. Muitas vezes as pessoas querem investir em ações que são mais seguras, abrindo mão de um pouco de rentabilidade. Mas o nosso foco aqui vai ser ter a maior rentabilidade possível no longo prazo. Então vamos começar falando da forma mais simples de se analisar empresas para fazer uma carteira de ações rentável para o longo prazo. E essa análise consiste em não fazer análise nenhuma. Nessa forma de analisar, ou no caso de não analisar os ativos, o nosso objetivo é se expor de forma genérica ao mercado para que a gente tenha um ganho na média. Essa estratégia de investimento ela é desprezada pela maioria dos investidores, porque todo mundo se acha capaz de ter um ganho acima da média, mas a verdade é que poucas pessoas conseguem. Existem várias pesquisas mostrando isso, seja lá qual for a estratégia de investimento que a pessoa esteja utilizando na bolsa de valores, normalmente ela perde para a média do mercado. É isso que mostra, por exemplo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que mostrou que a rentabilidade média dos investidores norte-americanos no período de 20 anos foi de 2,1% ao ano, contra quase 9% do índice S&P 500, que seria a média de mercado deles. E no nosso caso, a média de mercado é um índice conhecido como índice Bovespa ou IBOV. Você poderia comprar um fundo de investimento chamado ETF ou Exchange Traded Fund que investe nesse índice e conseguir se expor de forma genérica ao mercado para conseguir uma rentabilidade média. Rentabilidade média essa que vai acabar superando a maioria dos outros investidores. E você vai conseguir superar a maioria dos outros investidores sem dedicar tanto tempo e esforço fazendo nenhum tipo de análise. Nessa pesquisa que eu trouxe aqui, que os investidores ganharam bem menos do que a média de mercado, a gente tem que considerar não só o dinheiro que eles deixaram de ganhar, mas também o tempo que eles perderam fazendo várias análises complexas que acabam não trazendo nenhum resultado para eles. E daqui nós tiramos duas lições muito importantes. A primeira é que a gente investir em ETFs, a gente se expor de forma genérica ao mercado e ter um ganho na média é uma forma muito boa, apesar de ser muito desprezado pelas pessoas, de a gente acumular riqueza ao longo dos anos. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ETFs, eu já gravei um vídeo falando sobre esse assunto que vai te ajudar bastante. E a segunda lição que a gente tira aqui, que é muito importante para a gente dar continuidade a esse vídeo, é que nem sempre a estratégia mais complexa vai te trazer o melhor retorno. Às vezes menos é mais, às vezes o mais simples funciona. Agora, saindo um pouco dessa ideia de a gente se expor de forma genérica ao mercado, vamos falar um pouco de stock picking, que nada mais é do que a gente escolher as nossas próprias ações. Nessas estratégias de investimento, onde o investidor seleciona suas próprias ações, a gente pode dizer que existem basicamente duas abordagens diferentes. Na primeira abordagem, o nosso objetivo principal é simplesmente encontrar boas empresas para a gente se tornar sócio. Na segunda abordagem, o nosso objetivo principal é encontrar boas oportunidades, ou oportunidades temporárias para a gente alocar o nosso capital e depois retirar com ganho, ou também boas oportunidades de empresa para a gente se tornar sócio. No primeiro grupo de pessoas, as que simplesmente querem encontrar boas empresas para se tornar sócio, essas pessoas vão definir um conjunto de critérios para filtrar as empresas que elas querem e a partir desse momento que elas escolherem as empresas, elas vão começar a acumular o máximo possível de ações daquelas empresas para viver do rendimento delas. Esse rendimento inclui tanto a valorização da ação quanto a distribuição do lucro em forma de dividendos que algumas empresas fazem. Entre esses critérios que a gente pode utilizar como filtro para selecionar nossas empresas, eu poderia citar a boa governança corporativa, os fundamentos sólidos e vantagens competitivas. E foi exatamente assim que eu montei a minha primeira carteira de ações, na qual eu invisto até hoje. Eu vou mostrar aqui na prática como foi que eu fiz. Basicamente, a forma que eu selecionei meus ativos foi por meio desse site, fundamentei.com. Aqui nesse site tem informações de várias empresas. Você pode abrir aqui, por exemplo, a Petrobras e encontrar várias informações dela.
Então eu simplesmente peguei uma lista de ações aqui, por exemplo, deixa eu digitar no Google, composição do índice Bovespa. Abrindo aqui o primeiro link da B3, a gente tem uma lista de ações que são listadas na bolsa que compõem esse índice Bovespa. Então, com essa lista em mãos, você pode simplesmente ir pesquisando sobre cada uma dessas empresas. Vou pegar aqui a primeira, Ambev. Eu vim aqui no Fundamentei e escrevia Ambev. Abrindo aqui as informações da empresa, eu vi essa primeira parte que traz algumas descrições da empresa, algumas informações mais básicas e algumas informações sobre a governança, como o segmento de listagem, o tag along da empresa, o free float dela. Uma outra informação que eu gosto muito de ver é o ano de fundação da empresa, que quanto mais antiga é uma empresa, mais sólida ela tende a ser. Esse segmento de listagem é para quando a empresa atende alguns critérios de governança corporativa, ela consegue progredir nesses segmentos. Então, normalmente você vai encontrar aqui o segmento de listagem tradicional, nível 1, nível 2 e o novo mercado. O tradicional vai ser o mais básico, o novo mercado vai ser o mais top. Tem outros segmentos de listagem que são mais incomuns, como o Bovespa+, o Bovespa+, nível 2, só que você dificilmente vai encontrar a empresa que é listada nesse segmento. O tag along é o direito de venda conjunta, então se o controlador da empresa vender as participações dele na empresa, você vai ter direito a vender por o valor percentual que o tag along define. Então aqui, se o controlador vender as ações dele por R$100, eu teria direito a vender por 80% desse valor, que seria R$80. Normalmente você vai encontrar ações que podem não fornecer nenhum tipo de tag along, então você não teria esse direito de venda conjunta, ou alguma ação que te forneça 100%, 80% de tag along. O free float é quantos por cento das ações que estão livremente em circulação no mercado, quantas ações que não estão nas mãos dos controladores e da tesouraria da empresa. Uma outra informação importante que a gente já tem aqui no início é os tipos de ações que a empresa tem. Aqui a gente pode ver o código de negociação ABEV3, que mostra que a empresa só tem um tipo de ação, que é a ação ordinária. Quando a empresa tem outras modalidades de ações, como ações preferenciais e units, eu também já contava isso como um ponto negativo. Então vamos dizer que olhando todos esses critérios aqui que eu olhei da Ambev, eu vou dar uma nota para ela de 3,5 de governança. Colocava aqui a nota da empresa em uma tabela, uma planilha parecida com essa, para eu conseguir avaliar vários critérios em conjunto. Então dava aqui uma nota de governança, uma nota de fundamentos, que eu vou mostrar mais para frente, e uma avaliação da comunidade, que nesse site mesmo você vai ter aqui uma nota que a comunidade de pessoas que acessam esse site ele deu para a empresa. Então aqui eles deram a nota de 4,5 de 5. E eu também, nos critérios que eu avaliava, esse critério aqui inicial e os fundamentos, que basicamente olhava essa tabela, eu também dava uma nota em cada um desses critérios, uma nota de 1 a 5, para eu poder ter no final uma nota média da empresa. Então vamos ver aqui os fundamentos da empresa. A empresa tem um patrimônio líquido que vem crescendo ao longo do tempo, ela vem apresentando um crescimento de receita consistente. O EBITDA já tem 2 anos que está caindo, isso aqui é um tipo de lucro operacional que desconsidera o resultado financeiro. E o lucro líquido também caiu nesses últimos 12 meses, então isso aqui já é um ponto negativo para a empresa. Ela também teve uma redução muito grande aqui da margem líquida e do ROI, provavelmente por causa da pandemia. É uma empresa que tem uma estrutura de capital muito conservadora, se você for ver aqui, o tamanho da dívida dela é sempre menor do que o valor que ela tem em caixa, então, em qualquer momento que ela quiser, ela poderia quitar todas as dívidas que ela tem. Seria uma empresa muito pouco alavancada. E a gente tem aqui os fluxos de caixa dela sempre no positivo. Dá para ver aqui no final, em payout, que ela distribui boa parte do lucro dela, boa parte dos proventos. Então, a Ambev é uma empresa de dividendos. Então, tirando esses resultados recentes da pandemia, a empresa tem fundamentos que eu considero muito bons. Hoje, esse site mostra de forma gratuita o resultado dos últimos 5 anos de qualquer empresa que você acessar. Se você quiser um histórico mais longo, o que é muito interessante quando você for fazer a sua análise, você precisa assinar o plano premium deles. Eu não tenho nenhum tipo de relação com o dono desse site, eu simplesmente é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizei para fazer a análise das minhas empresas. Então vamos dizer que eu dei aqui 4,5 para os fundamentos dessa empresa, eu vou pegar também aqui a avaliação da comunidade, 4,5, e vou colocar aqui na minha planilha. A Ambev aqui ficou com a nota de 4,27. Se eu utilizar como critério de corte uma nota maior ou igual a 4, eu já diria que a Ambev entrou na minha carteira. Isso aqui que eu mostrei, que foi o que eu fiz, é uma forma bem simplista de a gente analisar as empresas. Se você for olhar, eu nem abri o site de RI para conhecer mais a fundo a empresa. Eu simplesmente olhei algumas informações resumidas da empresa e alguns números referentes aos resultados dela. E por que eu fiz isso? Porque que mesmo na época eu já tendo bastante conhecimento sobre empresas, eu fiz uma análise tão simples.
Por causa do que eu falei antes nesse vídeo, porque o simples funciona. E mesmo eu já tendo bastante conhecimento para eu poder analisar uma empresa, eu não queria mergulhar de cabeça e fazer análises tão aprofundadas assim, sem saber quanto de retorno que aquilo poderia me dar. E infelizmente a verdade é essa, eu fazendo aqui uma análise simplificada desse tipo, que não demora mais do que 5 minutos, e fazendo uma análise que eu poderia passar vários dias ou várias semanas estudando uma empresa, eu não teria nenhuma noção de qual resultado que eu teria com os dois tipos de análise. Eu poderia passar meses estruturando uma carteira de ações com essas análises super complexas e ter um resultado muito pior do que eu teria com essa análise simples. No decorrer do vídeo você vai entender um pouco melhor essa minha decisão. Agora falando do segundo grupo de pessoas que eu disse. O primeiro grupo é aquela pessoa que quer simplesmente procurar a empresa para se tornar sócio. As pessoas do segundo grupo querem encontrar oportunidades. A principal diferença entre os dois grupos é que o segundo grupo se preocupa com o preço que está pagando em cada ação. Então a forma como as pessoas do primeiro grupo investem, eu estando incluso, é simplesmente selecionar as nossas empresas e começar a acumular ações daquela empresa sem se importar com o preço. Já as pessoas do segundo grupo acabam procurando oportunidades melhores, momentos melhores para adquirir essas ações. Dentro desse segundo grupo, a gente também pode identificar dois perfis. O primeiro, ele é bem parecido com aquele primeiro grupo que eu falei de pessoas que procuram ações para se tornar sócios. A única diferença é que eles procuram um momento oportuno para entrar nessas ações. Já o segundo perfil não são pessoas que querem se tornar sócios das empresas. Elas querem simplesmente procurar uma oportunidade, aproveitar aquela oportunidade e depois vender a ação com lucro e ir embora. Então eu vou desenhar aqui um esqueminha na tela só para a gente não se perder. A gente tem aquele primeiro grupo de pessoas que eu falei que não faz nenhuma análise, que se expõe de forma genérica ao mercado. Do outro lado a gente vai ter as pessoas que vão tentar selecionar suas próprias ações para superar o mercado. E essas pessoas se dividem no grupo das pessoas que não se importam com o preço e das pessoas que se importam. Esse segundo grupo que eu falei que se importa com o preço são as pessoas que eu mencionei que buscam oportunidades. Então, entre essas pessoas a gente pode encontrar dois perfis, que são pessoas que buscam oportunidades para se tornar sócios de boas empresas e pessoas que buscam simplesmente oportunidades para aproveitar e ter um lucro com aquilo. Mas o que seria uma oportunidade? Como que a gente detecta uma oportunidade no mercado financeiro? Basicamente, uma oportunidade é você conseguir comprar uma ação por um valor abaixo daquilo que é chamado de preço justo. A análise que a gente faz para encontrar o preço justo de uma ação é o que é chamado de valuation. Basicamente, uma ação tem um preço de mercado. Digamos que as ações da Petrobras sejam negociadas a 40. Então, você vai analisar os fundamentos da Petrobras, você vai analisar a empresa para tentar chegar a um valor que você considera justo. E você vai comparar esse preço justo com o valor de mercado de R$40 que a empresa tem. Para isso, você vai fazer uma série de cálculos muito complexos, partir de uma série de premissas que você acha que vai acontecer no futuro para você chegar a um valor que você considera justo para aquela empresa. Então, se você chegar à conclusão que uma ação que está sendo negociada a 40, na verdade vale 80, você tem ali uma grande oportunidade de comprar uma ação com desconto. Eu não vou poder me estender tanto nesse vídeo falando de valuation, mas eu já gravei um outro vídeo falando sobre esse assunto que eu vou deixar aqui na tela. Quando a gente fala de valuation, a gente tem que entender também que existem diversos níveis de profundidade, diversas formas de fazer esse cálculo e que nenhuma delas é 100% eficaz. Isso é uma coisa que é muito ruim no meio desse monte de estratégia, de informação e de tipos diferentes de análise que eu falei, a gente não consegue quantificar quanto de fato que isso vai nos dar de retorno. Tirando aquela primeira forma de investimento que eu falei, onde você não faz análise nenhuma, todas essas formas de analisar a empresa que eu disse vai depender muito da pessoa que está analisando. Você vai ter suas próprias opiniões, seus próprios conceitos, suas próprias premissas. E tudo isso vai influenciar nas suas decisões de investimento, nas ações que você seleciona para compor a sua carteira. É lógico que o futuro é sempre incerto, mas é muito interessante que a gente tenha alguma noção de quanto que alguma estratégia que a gente quer aplicar rendeu no passado, para que a gente tenha alguma perspectiva, alguma noção de quanto que essa estratégia vai render no futuro se a gente replicar ela. E quando existem muitas premissas pessoais, muitas opiniões pessoais, conceitos do próprio analista, é muito difícil você encontrar uma estratégia vencedora e conseguir replicar ela 100%. E é aqui, solucionando esse problema, que entra uma outra estratégia de investimento chamada de Factor Investing, ou de investimento em fatores. Essa estratégia consiste em você criar uma série simples de regras objetivas que vão definir se uma ação vai ou não compor sua carteira de investimentos. Lógico que nas formas anteriores que eu falei de análise, a pessoa também definia alguns critérios para isso. A grande diferença aqui é que os critérios são todos objetivos, eles não podem depender da opinião do analista. O ideal é que esse tipo de estratégia seja algo bem mecânico mesmo, de você simplesmente seguir aquelas regras como se você fosse quase que um robô.
A grande vantagem de uma estratégia desse tipo é você conseguir verificar o desempenho dela historicamente, para saber se aquele conjunto de regras que você estabeleceu faz sentido e vai te trazer um bom retorno. Então vamos pegar um filtro de tamanho como exemplo e ver o desempenho de empresas pequenas, empresas que são conhecidas como small caps. E para facilitar o nosso trabalho, a própria Bolsa de Valores já compila um índice que considera esse fator tamanho, é o índice de small caps. Nesse gráfico que eu coloquei na tela, a gente pode ver que desde outubro de 2009, que é a informação mais antiga que eu consegui encontrar do índice de Small Caps, esse índice teve um desempenho de 160,37%, contra 77,36% do índice Bovespa, que é a média do nosso mercado. Isso nos dá um retorno anualizado do Ibovespa de 5,27% contra 8,95% do índice Small Caps, que é um retorno muito maior. Isso nos leva a crer que investir em Small Caps vai ser muito mais rentável para a gente. E é por esse motivo que, apesar de eu investir na minha carteira de ações antigas, que eu mostrei para vocês o método de seleção, eu agora invisto também no ETF chamado Small 11, que investe nesse índice de Small Caps. Então essa é a primeira estrutura de Factor Invest que eu adicionei na minha carteira de investimentos. E eu estou muito inclinado a continuar estudando outros fatores para eu poder investir futuramente. A minha intenção é talvez até abandonar a minha carteira de investimentos antigas, vender todos os meus ativos, começar a investir simplesmente em fatores que eu considero interessantes. Então a minha intenção é ter toda uma carteira de investimentos em ações estruturadas em algumas estratégias de Factor Invest. Só para trazer um outro exemplo de fator que a gente pode utilizar nessas análises, eu vou trazer aqui o índice das empresas que são listadas no novo mercado, que é aquele segmento de listagem que eu falei quando eu estava mostrando como eu selecionava minhas ações. E nós também já temos um índice que é compilado pela própria Bolsa de Valores que mostra o desempenho dessas empresas que fazem parte do novo mercado. Nós podemos ver aqui novamente na tela que desde setembro de 2012 o índice Bovespa rendeu 84,47%, que dá uma valorização anual de 7,70%, contra 147,08% do índice das empresas do novo mercado, que dá uma rentabilidade anual de 11,59%, que também é bem superior à média de mercado. Então nós já temos aqui dois exemplos de fatores que, se a gente investir neles, eles provavelmente vão nos dar um retorno acima da média. Uma coisa que é importante destacar é que não é porque dois fatores desempenharam bem separadamente que eles vão desempenhar tão bem em conjunto. Então, se você quiser investir nesses dois fatores ao mesmo tempo, em small caps e empresas do novo mercado, você vai ter que fazer um novo estudo avaliando o desempenho utilizando esses dois critérios. Mas você pode investir neles separadamente, investindo metade da sua carteira em small caps e metade da sua carteira em empresas do novo mercado. Isso seria só um exemplo, nenhuma recomendação do que você deve fazer com seus investimentos. É importante lembrar que esse prazo que eu trouxe aqui, que esses dois índices são compilados, é um período muito curto. Quando a gente vai fazer um estudo dessa forma, é interessante que a gente avalie um período muito maior. Então, apesar da minha carteira de ações ainda ser aquela que eu mostrei para vocês, como eu selecionei, a minha intenção é migrar aos poucos para uma carteira baseada em Factor Invest. A minha intenção é selecionar no mínimo 3 estratégias, separar o meu dinheiro destinado a ações igualmente em cada uma dessas estratégias. Quando se trata de fazer Factor Invest, você pode investir tanto por meio de um ETF, como eu citei no início do vídeo, que você poderia usar um ETF para ganhar a média de mercado. Existem também outros ETFs que investem em fatores, como é o exemplo do ETF de Small Caps que eu invisto. Mas, infelizmente, nem todos os fatores, os critérios que você vai definir, que você vai selecionar, vai ter um ETF equivalente. Então, nesse caso, você teria que selecionar as ações por conta própria, com base nos seus critérios, e você mesmo fazer a compra e a venda dessas ações. Isso daria muito mais trabalho do que você investir em um ETF, mas teria também algumas vantagens, como no caso do Brasil, os ETFs eles retêm os dividendos para recomprar ações. Se você comprar diretamente as ações, você receberia esses dividendos e poderia fazer o que você quiser. É lógico que não é porque eu falei que eu pretendo investir utilizando Factor Invest no futuro que você deve investir da mesma forma. Com base em tudo que eu apresentei nesse vídeo, você vai ter que tomar as decisões com base na sua opinião. E dependendo da estratégia que você se identificou mais, que você achou mais interessante, você vai ter que se aprofundar nos estudos com base naquela abordagem, ou para analisar profundamente as empresas, ou para aprender a fazer valuation, dependendo do que você tiver interesse. E esse vídeo ficou muito longo, deu muito trabalho para fazer, eu peço que você retribua curtindo ele e me falando aqui qual estratégia dessas que eu falei você achou mais interessante. E se você já investe, qual dessas estratégias você utilizou para montar a sua carteira de ações? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver a abordagem que vocês utilizaram. Até o próximo vídeo.